Bom dia, gente, tudo bem? Então, vamos dar início hoje à aula de equilíbrio químico para a gente conseguir compreender, como o equilíbrio químico ele se dá. Faz sentido falarmos em equilíbrio químico? Pois bem, faz todo sentido no mundo para algumas reações. E a gente vai estudar a partir de hoje que reações são essas e como nós podemos determinar o equilíbrio químico, desses sistemas, que podem ser tanto heterogêneos quanto homogêneos. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Então, vamos lá? Primeiramente, a gente, quando imagina uma reação acontecendo, parece que a gente imagina que a reação ela vai se concretizar em 100%, né? Então, a gente sempre imagina que 100% dos reagentes vão ocasionar nos produtos. E pronto, a reação acabou e é assim que ela ocorre e é isso que a gente admite. Na verdade, não. Existem reações, a grande maioria, por se dizer assim, que nós não podemos pensar dessa forma. Então, uma reação, ela não ocorre para dar origem a 100% produtos. Então, a gente não imagina que todos os reagentes eles sejam totalmente consumidos na reação para dar origem a 100% produtos. Isso não existe, apesar de nós imaginarmos, né? E por que que isso não acontece, né? Porque a gente pensa assim, mas não é o que acontece. Então, qual a explicação para isso? Quando a gente tem aqui um exemplo do dióxido de nitrogênio reagindo com monóxido de carbono a 200 graus Celsius, a gente tem uma forma, que bem exemplifica esse nosso questionamento. Então, vamos lá. O monóxido de carbono, ele é incolor. Ele reage com o dióxido de nitrogênio, que é um gás, que possui uma coloração vermelho-castanha. O que acontece? Quando essa reação ela se processa, os dois produtos obtidos, ou seja, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de carbono, essas duas substâncias, esses dois produtos obtidos são incolores. Então, o que é que eu imagino? Bom, a reação toda ela se processa e, portanto, no final é para eu ter a coloração, ou seja, é para eu não ter coloração, É para eu ter um sistema incolor. Só que quando o tempo se passa, a gente percebe que não é bem assim. Então a reação ela toda se processou, mas ainda assim, aquela situação inicial que eu tinha, que era a mistura do CO, monóxido de carbono, com dióxido de nitrogênio, que tem cor vermelho castanho, com o tempo, não é a coloração incolor que eu obtenho no final. Eu obtenho uma coloração vermelho castanho fraco. O que significa isso? Significa dizer que parte do reagente, aquele que apresenta coloração vermelho-castanho, ou seja, o dióxido de nitrogênio, ainda está presente nesse sistema após um período, um determinado tempo que vamos considerar que seja um tempo bem longo. Então, que daria para a reação se processar toda, de todos os reagentes serem convertidos em produtos, se fosse o caso, Mas o que a gente observa é que os reagentes não conseguiram ser totalmente convertidos em produtos. E a reação finalizou a partir daí. A reação não anda mais. O que acontece, O que foi que aconteceu? Então, de uma coisa a gente já pode ver. Bom, ainda tem reagente. E eu não consegui, mesmo essa reação tendo encerrado, eu não consegui transformar todos os meus reagentes em produtos. E o que acontece? Existem reações, na verdade, uma grande quantidade de reações que elas são chamadas de reversíveis. O que significa uma reação irreversível? Primeiro, quando a gente pensa no termo reversibilidade, significa uma ideia de eu consigo voltar atrás, eu consigo obter o que eu tinha antes. E uma reação reversível é exatamente isso. É uma reação em que eu tenho os reagentes que se transformam em produtos, mas devido à grande quantidade de produtos que é formada, esses produtos novamente, quando são formados, à medida que eles estão sendo formados, eles se unem,
pelo princípio das reações, eles se unem, eles se combinam porque têm afinidade e eles vão regenerar os reagentes iniciais. Ou seja, é uma reação que ela tanto uma reação reversível, é tanto uma reação que nós temos reagentes resultando em produtos, mas a gente também tem produtos, né, regenerando parte dos reagentes, não todos. E quando a gente fala de equilíbrio químico, o equilíbrio químico, o conceito dele é todo restrito com base nessas reações reversíveis. Então, o equilíbrio químico é exatamente isso, é um equilíbrio entre essas duas reações que ocorrem, ou seja, dos reagentes resultando em produtos e produtos resultando em reagentes. Essa é uma reação reversível e essa característica, esse conceito é que dá uma facilidade a nós compreendermos o conceito de equilíbrio químico. Olha só, olha um outro exemplo que nós temos. Eu tenho 1 mol de monóxido de carbono que está sendo colocado para reagir com 1 mol de dióxido de nitrogênio. Então, eu coloquei ambos os gases, tá, em um volume de 1 litro e eles estão em 600 graus Celsius. O que eu observo? Olha aqui que eu tenho uma tabelinha para entender, né, o que está acontecendo. Eu tenho tempos e tenho aqui o consumo do CO2 e tenho o consumo do NO2 ao longo do tempo. E em contrapartida, se eu tenho o consumo desses reagentes, eu tenho a produção, né, dos produtos, à medida que a reação ela vai começando, ela vai ocorrendo. Logo no início da reação, vamos considerar no tempo zero, verifique que eu tenho 1 mol, né, de cada reagente e não tenho nada de produto. Então, aqui é o processo à partida, né? A reação ela começa a partir daqui. Passando 10 minutos, o que eu verifico? Tanto o CO, quanto o NO2, eles caíram, né, a sua concentração para 0,5. Se caíram, então significa dizer que o produto aumentou. Quanto? Se aqui diminuiu em 0,5, significa dizer que nos produtos aumentou em 0,5, ok? No tempo de 20 minutos, eu tenho agora para os reagentes 0,32 mol. Ou seja, eu tinha quanto no início? 1. Eu só tenho agora quanto? 0,32. Então, eu perdi quanto dessa quantidade de matéria que eu coloquei no início? 1 menos 0,32, eu perdi 0,68. Perdi não, porque 0,68 foram convertidos em produtos. No tempo de 30 minutos, a concentração dos reagentes cai ainda mais. De 1 mol caiu para 0,24. Ou seja, eu perdi aqui de reagentes quanto? 0,77. Na verdade, novamente, não perdi porque foi transformado, né, 0,76, foi transformado em quê? Em produtos. Então, aqui a reação ela está caminhando, ela está se processando. Verifique que aqui eu ainda não tenho equilíbrio, porque o equilíbrio só se dá quando as concentrações tanto de reagentes quanto de produtos permanecem inalteradas com o tempo. Já no tempo de 40 minutos, percebam que a concentração dos reagentes de 1 caiu para 0,2, ou seja, eu perdi 0,8 que foram convertidos em produtos, né, em mol. Então, verifique, no tempo de 40 minutos, 0,2 mol de cada reagente e 0,8 mol de cada produto. No tempo de 50 minutos, mantive 0,2 mol de cada reagente, 0,8 mol de cada produto. No tempo de 60 minutos, também mantive 0,2 mol de cada reagente, 0,8 mol de cada produto. Perceba que eu estou tendo aqui uma constância, né? Eu estou tendo aqui um valor que mantém inalterado. Quando esse valor se mantém inalterado, significa dizer que a minha reação chegou ao equilíbrio. Então, a partir de 40 minutos, por mais que eu espere 60 minutos, eu espere 2 horas, sempre quando eu for medir, né, se não houver nenhuma interferência do meio, importante salientar isso, independentemente do tempo que eu venha medir aqui,
2 horas, 3 horas, eu vou achar essa mesma quantidade, né, para os reagentes e para os produtos. Eu digo, nesse caso, que a minha reação ela chegou ao equilíbrio. Na tabela anterior, nós podemos representá-la através de um gráfico, e está aqui o gráfico. O que a gente observa ao longo do tempo? Nós vimos lá em cinética que ao longo do tempo a concentração dos produtos aumenta, olha, então a gente está tendo esse aumento. A gente teve esse aumento até 40 minutos, né? Na tabela anterior, perceba. Até 40 minutos a gente teve o quê? Um aumento na quantidade de produtos, né? E a gente teve um decréscimo na quantidade de reagentes. Olha aqui, quantidade de produtos houve um aumento, né? Até 40 minutos e um decréscimo na quantidade de reagentes até 40 minutos. Quando chegou a 40 minutos, os reagentes eles se mantiveram em 0,2 mol. Já 0,2 mol por litro, né? Já que eu tinha 1 litro lá naquele meio, né? Os gases estavam colocados em 1 litro. E em produtos, quando eu atingi 40 minutos, eu obtive que de 40 adiante, houve uma constância de 0,8 mol por litro na concentração de produtos. Então, essa constância aqui, ou seja, esses valores inalterados, mantidos constantes, significa que a minha reação alcançou o chamado de estado de equilíbrio. Então, do estado inicial 0 até 40 minutos, a reação ela estava se processando, ela estava acontecendo. 40 minutos foi o momento em que a reação ela entrou em equilíbrio. A partir de 40 minutos, eu já tenho o estado de equilíbrio. Então, posso atingir aqui o tempo que for, que eu vou encontrar meus reagentes e os meus produtos na mesma concentração que eu tinha aqui a 40 minutos no início, tá? No início do equilíbrio. Importante salientar isso. Repare que nesse caso, eu tenho o quê? Bom, por esse gráfico, então, a gente percebe o quê? Que os produtos e os reagentes após, né, a partir de 40 minutos, na verdade, e após isso, eles entram no chamado estado de equilíbrio. E esse estado de equilíbrio é o que a gente verifica que é onde você tem uma reação direta e a reação inversa, as velocidades dela estarem sendo iguais. Então, a gente tem a reação direta, que é o CO, mais o NO2, dando origem ao CO2, mais o NO, mas também a gente tem a reação inversa acontecendo, uma vez que você ainda tem reagente. Então, significa dizer que parte dos produtos regeneram os reagentes e também os reagentes, parte deles voltam a produzir produtos, mas que a gente mantém aquela quantidade constante, ou seja, 0,2 mol por litro para os reagentes e 0,8 ou 0,80 mol por litro para os produtos, tá? É importante ressaltar que o equilíbrio químico, ele é um equilíbrio dinâmico. Então, não quer dizer que de reagente, eu só tenho 0,2, não acontece mais nada com os reagentes, e com os produtos eu já tenho 0,8 e não acontece mais nada com os produtos. Não, acontece sim. A reação ela está de forma dinâmica acontecendo, ou seja, reagentes produzindo os produtos e os produtos regenerando parte dos reagentes, ok? Como é que nós representamos o equilíbrio para uma reação química? Para aquela reação logo do início que eu apresentei para vocês, que é a do NO2 com o CO a 200 graus Celsius, no equilíbrio, a gente representa através dessas setas aqui, ó, 2 setas. Uma seta indicando a reação direta, que a gente chama reação direta, e outra seta indicando a reação inversa. Foi o que eu até coloquei aqui. No equilíbrio químico, você tem a reação direta, ou seja, os reagentes dando os produtos, mas você também tem a reação inversa, ou seja, os produtos originando novamente os reagentes. E quando a gente fala de equilíbrio químico, lembrem que o conceito de equilíbrio químico ele está associado a reações reversíveis, ou seja, reações que acontecem exatamente em que os reagentes eles produzem produtos, ao passo que parte desses produtos regenera esses reagentes. Então, você tem duas reações paralelas acontecendo. A reação direta,
de reagentes para produtos e a reação inversa dos produtos para os reagentes. Por isso, sempre nós apresentamos o equilíbrio químico, que é representado por reações reversíveis através dessas duas setas aqui, ok? Então, aqui nós temos outros exemplos, né, de reações reversíveis e, portanto, equilíbrio químico. Então, esse primeiro, 2NO2 gasoso, dando N2O4, então, o equilíbrio químico aqui. Aqui a gente tem outra reação, né, para resultar a formação de iodeto, ou melhor dizendo, de hidreto de iodo. Aqui a gente tem essa outra reação para mostrar a produção do NH3 da amônia. E aqui a gente tem outra reação que também é reversível para formar o produto que é o trióxido de enxofre, que também é uma reação reversível. Só lembrando, né, ainda na parte de equilíbrio químico, a gente não pode nunca esquecer que uma reação química ela é um processo de mudança, né, de conversão de uma ou mais substâncias em outras, que são os produtos, né? A gente já viu, mas é sempre bom relembrar, quando é que uma reação química ela vai atingir o equilíbrio. Ela vai acontecer, ela vai atingir esse equilíbrio, melhor dizendo, quando as velocidades de consumo dos reagentes, tá? Elas forem iguais à velocidade, deixa eu melhorar aqui. A reação química ela vai atingir o equilíbrio quando as velocidades de consumo dos reagentes e aparecimento dos produtos, elas se igualam, ok? Então, é quando a gente tem a velocidade da reação direta sendo igual à velocidade da reação inversa. Então, verifique aqui, ó, com o tempo. Estão vendo? Aqui o pontilhado nessa curva. Quando a velocidade dessas reações elas se igualam, nesse ponto aqui, a gente tem exatamente o equilíbrio químico acontecendo a partir desse ponto. Após isso, o equilíbrio ele permanece. Então os reagentes estão dando produtos e produtos estão regenerando os reagentes. Aparentemente parece que não acontece nada, mas você tem um equilíbrio dinâmico acontecendo. As reações inversas, né? Elas são chamadas de reações reversíveis. Então, toda reação reversível, como a gente já falou mais antes, ela vai estar no equilíbrio químico. Então, sempre quando a gente tem uma reação reversível, nunca eu vou imaginar essa reação ela se processando completamente, ou seja, nunca ela vai ser completa, nunca eu vou ter reagentes 100% convertidos em produto. Quando a gente calcula, né, a velocidade, isso é sempre bom lembrar, né? Quando a gente calcula a velocidade para uma reação química, a gente leva em consideração a concentração ou de aparecimento do produto ou de desaparecimento, né, dos reagentes em função do tempo. Então, tomando ainda como exemplo essa equação, a gente vê que, levando em consideração o desaparecimento dos reagentes, né, o consumo dos reagentes, nós temos aqui menos, né, que é da fórmula, a gente sabe quando trabalha com os reagentes, a gente bota o menos na frente, a concentração do CO em função da temperatura, do tempo. E aqui menos NO2 em função do tempo, dividido pelo tempo, tá? Vale ressaltar, quando a gente fala concentração, na verdade a gente está falando da concentração, né? Do início, do final, menos do início. Mesma coisa quando a gente considera os produtos, a diferença é que os produtos a gente produz, né? A produção, né? Dos produtos. Então, aqui a gente leva em consideração o sinal de mais, já que o produto está sendo formado. Para ressaltar novamente, no equilíbrio químico, a velocidade de desaparecimento dos reagentes é sempre igual à velocidade de aparecimento dos produtos. Para essa reação específica, se eu fosse colocar lá naquela lei, né, da velocidade que a gente viu nas aulas passadas, V1 seria quem? K1 seria a constante cinética, né? Concentração de CO vezes a concentração de N2. E a velocidade da reação inversa seria velocidade, vou chamar aqui velocidade 2, que é igual a uma constante K2, aí você tem a concentração de CO2 vezes a concentração do NO. E claro que sempre é bom lembrar, né,
quando a gente fala da lei da velocidade, de cinética química, já que, querendo ou não, equilíbrio químico, ele surge a partir exatamente desse conceito, né? Que você atinge o equilíbrio químico quando a velocidade de formação dos produtos e de consumo dos reagentes, ela é igual. Os equilíbrios, eles podem ser definidos como equilíbrios homogêneos ou heterogêneos, tá? Os equilíbrios homogêneos são aqueles que ocorrem em reações em que todos os reagentes e produtos eles formam um sistema homogêneo. Então, quando você tem um sistema em que todas as substâncias são gasosas, ou aquosas, ou iônicas, e aqui a gente tem 3 reações que bem exemplificam isso, né? Na segunda, repare, você tem meio aquoso, aquoso, aquoso e a água líquida. Então, óbvio que aqui é um sistema homogêneo. No primeiro gás, porque a gente viu, né? Quando nós estudamos, vocês estudaram no segundo ano, vocês viram que todas as misturas gasosas, elas são homogêneas. Então, não existe mistura gasosa heterogênea. E aqui a gente tem também a dissociação do ácido clorídrico, que resulta em meio aquoso H+, e Cl-. Então, você só tem uma fase aqui. Já os equilíbrios heterogêneos significa dizer que só você tem equilíbrio cujas reações, os reagentes e produtos, eles estão em fases distintas. Ou seja, você tem um sistema heterogêneo sendo formado. E aí você tem um exemplo daqui já, o carvão, né? Um carvão, ou o grafite, carbono sólido, enfim, reagindo com O2 gasoso para formar CO2 gasoso. Então, aqui um sólido com gás, então não vai haver mistura, né? Vai ser um sistema heterogêneo. Aqui você tem novamente um sólido, o óxido de ferro, reagindo aqui com o CO2, o CO, que é um gás. Vai obter aqui um outro sólido e um outro gás. E aqui você tem um sólido que em meio aquoso vai dar origem a íons aquosos, mas aqui ainda você passa a ter um sólido na solução, misturado com água. Então, você tem aqui equilíbrios heterogêneos. Então, é fácil a definição. Equilíbrio homogêneo são todos os produtos e reagentes no mesmo sistema, formando, no caso, eles estão na mesma fase, né? Você tem um sistema homogêneo aparecendo. E já o equilíbrio heterogêneo, os reagentes e produtos, eles estão, alguns deles em fases distintas, né? E você tem a formação de um sistema heterogêneo. Vamos agora entrar mais no conceito do que é grau de equilíbrio. Bom, vimos o que é equilíbrio, vimos que o equilíbrio ele depende da igualdade das velocidades da reação direta e inversa das reações químicas reversíveis, né? Já que equilíbrio químico está associado à reversibilidade. Mas aqui agora a gente já entra com o grau de equilíbrio. O que é o grau de equilíbrio? É o quociente entre a quantidade de um reagente em mol, que realmente reagiu até o equilíbrio, e a quantidade inicial em mol desse reagente. Então, a gente viu lá uns slides atrás, naquele meu exemplo, daquela reaçãozinha, né, do CO mais o NO2, formando CO2 mais NO, a gente viu que eu parti de 1 mol, né, dos reagentes. E quando eu atingi o equilíbrio, 1 mol não foram todos consumidos. Eu ainda restava de reagente para mim 0,2. Então, o que é o grau de equilíbrio? Bora lá? É o alfa, a gente representa por essa letra grega alfa, e corresponde à quantidade em mol de um reagente que reagiu, óbvio, né? Redundante falar isso, e a quantidade inicial desse reagente em mol. Vamos lá. Para o CO ou o NO2, que são ambos reagentes, quanto é que eu tinha no início? 1 mol. Tá aqui, ó, o reagente inicial, CO ou NO2, eu tinha no início 1 mol. No equilíbrio, essa quantidade desceu e ficou em 0,2 mol, ou seja, atingiu esse valor em 40 minutos, que foi o momento em que nós atingimos o equilíbrio químico. Qual foi a quantidade que reagiu, portanto? Bom, se eu tinha 1 e no equilíbrio sobrou 0,2, então 1 menos 0,2 é quanto? 0,8. Então, como é que eu faço para determinar o alfa? Quantidade em mol que reagiu, 1 menos 0,2. Qual era a quantidade inicial que eu tinha desse reagente? 1. Fazendo o cálculo, eu acho aqui o valor de 0,8, tá? Esse é o meu alfa. Posso representá-lo
em porcentagem? Posso. Então, qual é a porcentagem, né, desse grau de equilíbrio? 100 vezes 0,8. Dá quanto? 80%. Então, eu posso dizer que essa minha reação, ela se processou em 80%. É como se eu estivesse avaliando aqui o rendimento dessa reação. Então, o rendimento, a eficácia dessa reação, a eficiência dela, uma vez que eu consegui transformar 80% dos meus reagentes em produtos, ok? Então, quanto maior esse valor aqui de alfa do meu grau de equilíbrio, significa dizer que as reações elas são mais completas, tá? Que as reações são mais eficientes, elas tendem a rendimentos maiores, ela tende a mais formação de produtos. Quando o meu alfa ele é muito baixo, significa dizer que a reação ela é menos eficiente, o rendimento dela é menor. Então, às vezes, eu até acabo tendo mais reagente no equilíbrio até do que o próprio produto formado. Sempre esse alfa ele vai ficar entre os valores de 0 e 1, tá? Por quê? Algumas vezes tem reações que elas acontecem tão fortemente que a gente até pode dizer que elas acontecem em 100% de rendimento. Mas, geralmente, o alfa, o grau de equilíbrio, ele fica entre 0 e 1, tá? Mesma coisa se a gente for considerar em porcentagem. Então, vai ficar em 0 a 100%. Vamos lá. Meu grau de equilíbrio. Um alfa próximo de 1 indica que no equilíbrio, né, formam ou sobram pequenas quantidades de reagentes e formam grandes quantidades de produtos. Então, o rendimento da reação é grande. Então, foi o que eu havia dito para vocês. Quando o alfa ele fica próximo de 0, ou a porcentagem de alfa é próximo de 0, né, a gente pode avaliar o valor percentual ou o valor seco, indica o quê? Indica que no equilíbrio vai sobrar grandes quantidades de reagentes e a formação de produtos vai ser pequena. Então, significa dizer que a eficiência, o rendimento dessa reação é baixo. Algumas vezes, dependendo do grau de equilíbrio, na verdade, a depender da reação, esse grau de equilíbrio, ele recebe nomes diferentes, tá? Então, como eu havia falado, quando a gente fala de equilíbrio químico, né, o grau de equilíbrio, ele pode receber outros nomes a depender das reações, né? Então, por exemplo, aqui, logo embaixo, a gente tem 2H2O gasoso, resultando em 2H2 gasoso mais O2 gasoso. Então, aqui a gente tem uma reação que ela é dissociação térmica da água, né? Está acontecendo a temperatura bastante elevada. E nesse caso aqui, o grau de equilíbrio, ele já leva outro nome, que é o grau de dissociação térmica da água. Mas se for para eu fazer o cálculo desse grau de dissociação, eu levo em consideração a mesma expressão que eu apresentei no slide anterior, né? Quem é alfa? É a quantidade em mol que reagiu pela quantidade inicial de mol, né, do reagente. Ok, gente? Continuando. Nós temos o grau de equilíbrio, que vocês viram, ele serve para a gente avaliar se uma reação ela está se procedendo bem ou não, se eu tenho rendimento, eficiência boa ou não. Então, quanto maior for o valor de alfa, que é o grau de equilíbrio, significa dizer que a minha reação ela tem um rendimento maior. Quanto menor o valor de alfa, significa que esse rendimento ele vai caindo e a reação ela não tem uma eficiência tão boa assim, né? Mas a gente também tem o equilíbrio, a constante de equilíbrio. Considerando ainda essa mesma expressãozinha que eu venho considerando desde o início dessa aula, eu tenho aqui o monóxido de carbono mais o dióxido de nitrogênio, resultando em dióxido de carbono mais monóxido de nitrogênio. Por essa reação, eu já sei que o equilíbrio químico, a velocidade de desaparecimento dos reagentes é igual à velocidade de aparecimento dos produtos. Então, tá aqui. A velocidade da reação direta, ou seja, a velocidade de desaparecimento dos reagentes. Pela lei da velocidade, a gente tem essa expressão, né? V1 é igual a K1, concentração de CO, vezes concentração de NO2. Já a velocidade da reação inversa, ela é dada por essa expressão, que eu chamei aqui de V2 é igual a 1K2, que é a constante, né, de velocidade para essa reação inversa,
concentração de CO2 vezes a concentração de NO. Pelo equilíbrio químico, pelo próprio conceito, ele diz que a velocidade de desaparecimento dos reagentes é igual à velocidade de aparecimento dos produtos. Ou seja, essas duas velocidades da reação direta, bem como a velocidade da reação inversa, elas são iguais. Então, no equilíbrio, eu posso igualar essas duas expressões. V1 é igual a V2. Sendo assim, vai me sobrar essa relação aqui agora. Então, vai ficar K1, concentração de CO vezes a concentração de NO2 igual K2, a concentração de CO2 vezes a concentração de NO. Posso ainda fazer mais um ajuste matemático. E por esse ajuste matemático, eu tenho que K1 sobre K2 vai ser igual a concentração de CO2 vezes a concentração de NO dividido pela concentração de NO vezes a concentração de NO2. A gente chama essa relação de K1 por K2 de Kc. O que é Kc? É a bendita constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio leva em consideração o quê? A constante cinética da reação direta pela constante cinética da reação inversa. Então, a relação entre essas duas que me dá a constante de equilíbrio. Então, como é que eu calculo a constante de equilíbrio? Eu calculo ela levando em consideração as concentrações, né? As concentrações dos meus produtos dividido pelas concentrações dos meus reagentes. E a gente não pode deixar de levar em consideração, quando a reação assim tiver, os coeficientes estequiométricos, que logo mais eu vou apresentar para vocês. Então, quem é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é a multiplicação das concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Vejamos. Aqui a gente tem uma equação genérica, né? Azinho vezes Azão, mais Bzinho, Bzão. Aí você tem a velocidade 1 da reação direta, Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. E aqui a velocidade 2 da reação inversa. Pelo conceito de constante de equilíbrio, como é que eu calculo aqui a constante de equilíbrio para essa reação genérica? Kc é igual concentração dos produtos, tá? A multiplicação da concentração dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela multiplicação, tá? Das minhas concentrações dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Olha, aí a gente pode já olhar por aqui e saber. Quando o valor de Kc for muito alto, o que acontece? Para esse valor ser alto, né? Significa dizer que o numerador ele é bem elevado em relação ao denominador. Quem é que está no numerador dessa minha fração? Os produtos. Então, para a constante de equilíbrio ser elevada, no equilíbrio químico, eu vou ter uma quantidade de produtos muito grande em relação ao dos reagentes. Então, tá aqui, ó. Quando a constante de equilíbrio Kc for elevada, o equilíbrio químico estará deslocado, ou seja, eu vou ter maior quantidade de produtos, ok? E o inverso é verdadeiro. Se o meu Kc for muito baixo, então significa dizer que eu vou ter uma maior quantidade, né, de reagentes em detrimento de produtos. Então, o meu equilíbrio, ele vai ser, no equilíbrio eu vou ter mais reagentes que produtos. Então, quando a constante de equilíbrio for baixa, exatamente o que eu falei, o equilíbrio químico ele estará deslocado para os reagentes, ou seja, eu vou ter muito mais reagente do que produto. Aí, repare, a gente tem o chamado quociente reacional. Ué, professora, quociente reacional, constante de equilíbrio, o que é isso? Olha, a constante de equilíbrio, eu só consigo determinar esse Kc aqui, que é a constante de equilíbrio,
se a minha reação ela estiver de fato em equilíbrio, ou seja, se a velocidade de formação dos produtos for igual à velocidade de regeneração dos reagentes, ok? Mas eu posso, a qualquer momento da reação, calcular, né, um parâmetro para avaliar como é que a reação ela está se procedendo. E o que é isso? Que parâmetro é esse? É o quociente reacional. Então, o quociente reacional é o quociente, né, que é definido, que tem o mesmo conceito, tá? Que é a constante de equilíbrio. Só que o cálculo é feito fora do equilíbrio. Então, nessa reação, se vocês voltarem uns slides atrás, nós tínhamos um gráfico em que eu tinha um equilíbrio alcançado a partir de 40 minutos, né, para a formação dos produtos. Então, acima de 40 minutos, o cálculo que eu for empregar, eu só vou achar o KC, ou seja, a constante de equilíbrio. Abaixo dos 40 minutos, eu ainda não tenho o equilíbrio atingido. Se eu for aplicar aquela expressão, eu não vou encontrar o KC, eu não vou encontrar a constante de equilíbrio. Eu vou achar o quê? Eu vou achar esse quociente reacional. Esse quociente reacional, ele mostra para a gente o avanço da reação, como é que a reação ela está se procedendo, mas ela não mostra para a gente, de fato, o equilíbrio, tá? Então, quem é o quociente reacional? A mesma fórmula, tá? A mesma fórmula da nossa constante de equilíbrio. Então, produto, multiplicação da concentração dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido, né, pela multiplicação da concentração dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. E temos aqui três hipóteses que podem acontecer a depender desse valor de Q. Se Q for menor do que Kc, então quer dizer o quê? Eu ainda não tenho o equilíbrio, só que esse valor de Q aqui é menor do que a constante de equilíbrio. Se é menor do que a constante de equilíbrio, então significa dizer que a reação ela ainda vai progredir. Então, a reação ela vai progredir no sentido dos produtos. Se Kc é igual a Q, então atingimos o equilíbrio químico. Só que, se nesse quociente reacional eu tiver um valor maior do que a constante de equilíbrio, o que é que vai me dizer? Bem, se o Kc é o quociente reacional, ele está maior do que a constante de equilíbrio, então a reação ela vai ter que progredir no sentido de formar mais reagente, ok? Aqui a gente tem um exemplozinho. Nesse primeiro caso, o quociente reacional, ele é menor do que o meu coeficiente ou a minha constante de equilíbrio. O que que acontece aqui? Para equilibrar, estão vendo aqui, gente? Para equilibrar, o que é que eu tenho que fazer? A reação direta, ela vai ter que formar mais produtos para eu equilibrar aqui esses dois. Então, meu quociente reacional, ele tem que avançar no sentido de produzir mais produtos, ok? Então, essa aqui é a minha reação no equilíbrio, em que eu tenho as quantidades, as velocidades, né, da produção, da formação de produtos e regeneração dos reagentes sendo igual. Se o meu quociente reacional for muito aquém da constante de equilíbrio, peraí. Então, para eu voltar a ter um equilíbrio, o que é que esse quociente reacional tem que fazer? Ele tem que fazer com que a reação inversa ela trabalhe mais, ou seja, que eu volte a formar os reagentes para novamente equilibrar aqui a reação, ok? Então, o quociente reacional, ele mede o avanço da reação. Se ele for muito maior que a minha constante de equilíbrio, então eu vou formar mais reagentes para fazer essa compensação. Qual a compensação? O que eu quero é sempre que o quociente reacional chegue e iguale a constante de equilíbrio.
Mas se o meu quociente reacional ele for menor do que a constante de equilíbrio, para que eles possam se igualar em algum momento, eu tenho que formar mais produtos. Então, eu priorizo a reação direta. Aqui a gente tem um exemplozinho que é determine a constante de equilíbrio para a reação abaixo. Então, eu tenho aqui, tá, as concentrações de cada reagente, de cada produto. Verifique uma coisa. Eu tenho que ter a reação, só que essa reação ela precisa estar balanceada. Nesse caso, a reação está balanceada? A resposta é não. Deixa eu aqui abrir o arquivo em PDF para poder fazer um print e a gente poder estudar. Olha só o que a gente já viu hoje, né? Já está vendo muita coisa. Deixa eu voltar aqui. Pronto, quero dar aqui um instantâneo para eu poder trabalhar com vocês essa questãozinha. Vou abrir aqui no quadro. Vamos aqui, portanto, resolver essa questão. Olha, gente, então veja bem. Primeiro, ele quer que eu determine a constante de equilíbrio para essa reação. Como eu falei, eu tenho que balancear essa reação antes de fazer qualquer cálculo, ok? E se é para balancear, vamos balancear. Eu tenho aqui 2 de nitrogênio, aqui eu só tenho 1, então boto 2 para cá para igualar. Aqui eu tenho 6 de hidrogênio, aqui eu só tenho 2 e boto 3 para cá também para igualar e ficar 6 de um lado de hidrogênio e 6 do outro de hidrogênio. Aqui, quando não tem nada, a gente também não bota, mas é 1. Vamos lá, então, portanto, fazer essa questão. Se eu quero determinar a constante de equilíbrio, ela leva em consideração o quê? A concentração dos produtos, que nesse caso é NH3, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 2, dividido por, nesse caso, a concentração dos reagentes, né? Elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Aqui é 1 para o nitrogênio e 3 para o hidrogênio. Então, a minha constante cinética, portanto, a minha constante de equilíbrio, portanto, vai ser. Qual é a concentração de NH3 que eu tenho? Essa concentração aqui. Então, portanto, vamos aplicá-la. 0,796 elevado ao quadrado, dividido por a concentração de N2, 0,305, vezes a concentração de H2, 0,324, elevado aqui ao cubo, igual. Deixa eu colocar aqui só dentro de parênteses, né? Para não haver nenhuma confusão. Fazendo a conta, a gente tem 0,796 elevado ao quadrado. Eu já vou colocar aqui o valor. Vou colocar com todos os números, depois a gente faz uma aproximação aqui para 3, tá? 3 casas decimais. Então, 6,3316 dividido por 0,305 vezes 0,324 elevado ao cubo, né? A gente tem um valor aqui de 0,03401. Fazendo novamente essa continha pequena, 0,633616 dividido por 0,305 dividido por 0,03401, a gente tem um valor aqui de 61,082. Então, quem é a minha constante aqui? 61,082. Ok, meu povo? Então, essa é a minha constante. Reparem o seguinte, se é constante, aqui vai estar em mol por litro, concordam? Essa concentração? Aqui vai estar em mol por litro
E aqui também vai estar em mol por litro, ok? Aqui vai estar, então, fazendo isso, aqui vai ficar mol por litro ao quadrado, né? Aqui vai ficar mol por litro ao quê? Ao cubo. E aqui mol por litro, né? Então, a gente não pode deixar de considerar isso, não. Mol por litro ao quadrado aqui em cima, a gente corta com 2 desse, aqui vai ficar 1. Então, aqui, na verdade, a gente vai ter o quê? A gente vai passar a ter litro ao quadrado vezes mol a menos 1, ok? Porque a gente vai passar a ficar aqui embaixo com mol por litro ao quadrado. Quando a gente joga para cima, aí o que está aqui por litro, aí vai para cima como litro ao quadrado, e aqui vai ficar mol a menos 2. Então, é essa a minha constante. Em alguns livros, até consideram o seguinte, que a constante aqui ela é adimensional. Mas repare, já que a gente está considerando aqui a concentração, e a gente está vendo claramente que a elevação, né, desses valores também vai levar as unidades, então nada mais justo que também o Kc ele levar junto consigo o litro ao quadrado vezes mol a menos 2, ok? Tranquilo até aqui, meu povo? Deixa eu voltar à nossa aula. Quando a gente fala de equilíbrio químico em fase gasosa, a gente também não pode deixar de considerar, né, as expressões dos gases. Então, suponha que nessa minha equação aqui, todas as substâncias sejam gasosas, tanto produtos como reagentes. E a gente tem o chamado Kp. O que é o Kp? O Kp leva em consideração apenas gases. E aí eu teria pressão de C vezes a pressão de D, ambos elevados aos coeficientes estequiométricos. E aqui eu teria pressão de A, pressão de B, ambos elevados aos coeficientes estequiométricos. Qual a diferença de Kp e Kc? Kp é para pressão e Kc é para concentração. Única diferença. Mas é bom sempre a gente encontrar uma relação entre o Kp e Kc. Então, qual seria essa relação? Considerando que todos esses gases aqui no equilíbrio homogêneo em fase gasosa sejam gases perfeitos, aí a gente joga aquela formulazinha que nós estudamos lá em gases do segundo ano, PV igual a nRT, né? Isolando P, como é que fica? Fica nRT dividido por V. Quando a gente pega a expressãozinha e joga aqui na fórmula desse Kp aqui em cima, fica o quê? N é a pressão de C, né? Então, número de mol de C, RT, V elevado a C. Número de mol de D, RT sobre V elevado a Dzinho. Número de mol de A, RT dividido por V elevado a Azinho. Número de mol de B, RT dividido por V elevado a Bzinho. Lembrando que essas letras minúsculas, elas são o quê? Os coeficientes estequiométricos, né, da reação. Quando a gente faz isso, quando a gente estudou também no segundo ano, a gente viu que lá em solução existe o que nós estudamos, né, que é concentração molar. A concentração molar ela tem como fórmula número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Então, aqui o que é que eu tenho? N de C dividido por V não é número de mols de C pelo volume, que é o volume daquela minha mistura gasosa? Então, N de C sobre V, N de D sobre V, N de B sobre V, N de A sobre V, isso tudo aqui é concentração molar. E a gente pode pegar, então, e representar isso tudo aqui por quem? Dentro de colchetes. E dizer que eu tenho aqui Czão elevado a Czinho, Dzão elevado a Dzinho, Azão elevado a Azinho, Bzão elevado a Bzinho, vezes. O que é que forma aqui dessa fórmula que a gente não pode retirar? RT. RT. Aí a gente bota vezes RT, porque vai ser tudo isso vezes RT. E aí, o que é que a gente faz com esses coeficientes estequiométricos, né? Que o RT também vai ser elevado. Delta N. Por que delta N?
ΔN vai ser a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Então, quando eu quiser calcular, por exemplo, o Kp em relação à constante, né, de equilíbrio, levando em consideração as concentrações molares, basta eu aplicar essa minha equação aqui. Então, o que é que a gente vê aqui embaixo? A gente vê aqui embaixo uma reaçãozinha. 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, dando origem a 2SO3 gasoso. Quem é o Kp para ela? Pressão, né, elevado ao quadrado de SO3, que é dos produtos, pressão elevada ao quadrado de SO2 dos dividido, né, pela pressão elevada ao quadrado do SO2 dos reagentes, vezes a pressão, não elevada a nada, porque o coeficiente aqui do oxigênio é 1, da pressão do oxigênio. Então, quem seria o Kp para essa reação? Seria Kc, tá? Kc seria isso tudo vezes RT a menos 1. Por que RT menos 1? Quem é o número de, como eu posso dizer, qual é a soma dos coeficientes estequiométricos aqui dos produtos? 2, né? Menos, quem é a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes? 2 menos 3 dá quanto? Menos 1. Por essa expressão aqui embaixo, a gente acaba tendo também que Kp é igual a Kc, só que aqui fica RT. Por que RT? Quem é o coeficiente a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos? 1 mais 1, 2. Reagentes, 1. 2 menos 1, 1. Aí nós temos essa expressãozinha aqui. Para a reação de síntese do metanol, CH3OH, a partir de hidrogênio e monóxido de carbono, que por essa reação, que inclusive já está balanceada, fala-se que Kc vale 300 a 425 graus Celsius. Qual o valor de Kp a essa temperatura? Ok? E aí a gente pode calcular. Mas eu vou dar prosseguimento a esse exercício na próxima aula. Ok, galera? Então, acredito que por hoje é só, né? Que na próxima aula eu vou iniciar resolvendo essa questãozinha. E também vou dar prosseguimento falando sobre deslocamento de equilíbrio, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima.